Eu espero que esse ângulo esteja bom. Se não estiver, paciência. Oi gente, tudo bom? Professora Brenda aqui, de novo. E vamos continuar falando de planta. Eu juro que tá acabando. Então vamos falar hoje sobre hormônios vegetais e sobre os movimentos das plantas, né? Essa coisa da fisiologia vegetal sendo guiada ou sendo influenciada pelos hormônios. Assim como nos animais, né, como na gente, a fisiologia vegetal, os processos que acontecem no físico, né, na estrutura da planta, eles são guiados, seja influenciados ou para aquele movimento acontecer ou para ele parar de acontecer porque já tá de boa, já tá bom de absorver água já. Eles são influenciados tanto por fatores internos, quanto hormônios, quanto por fatores externos, tipo a fonte de luz, a relação com outras plantas, enfim. Então, os hormônios vegetais são chamados de fito-hormônios. Fito-hormônios, planta, né? Vegetais, hormônios. Então, fito-hormônios são os hormônios vegetais, eles são classificados em 5 classificações. Tá ótimo hoje. São classificados em 5 tipos. Os primeiros hormônios são as auxinas. Elas são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da planta. Daí vocês vão ver que muitos desses outros tipos que eu falei, são 5, né? Também são responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento da planta. Então não é que um hormônio vai ser responsável por uma atividade, mas a relação entre esses hormônios, a relação entre os fatores externos vão fazer com que a planta regule. As auxinas naturais são chamadas de AIA. E como eu falei, elas são responsáveis pelo desenvolvimento da planta, né? Desenvolvimento e crescimento. Então, se é um hormônio que vai influenciar o desenvolvimento, o crescimento, então tem a ver aí com elas falarem diretamente com os meristemas. Então é exatamente isso que as auxinas naturais, ou seja, que são produzidas pelas plantas, fazem. Elas desenvolvem, né, dão ali o start no mecanismo de desenvolvimento dos meristemas depois da germinação. A planta acabou de nascer, né, a sementinha lá, chegou no chão, e aí vai lá nascer. E aí são as auxinas que começam a estimular lá o sistema de meristema para começar a desenvolver a raiz, pá e tal. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, pensem assim, quanto mais auxina, mais crescimento celular. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Quanto menos auxinas, menos crescimento. Então, quanto mais velhas as folhas, por exemplo, menos quantidade desse hormônio elas têm. Por isso que as folhas caem. E aí, elas meio que renovam a planta. Esse fenômeno é chamado de abscisão foliar. Existem algumas plantas, principalmente em plantas que se desenvolvem em regiões que têm climas temperados, né? Climas com estações do ano bem definidas. Elas passam por isso, por esse processo de abscisão foliar, meio que para renovação ali da planta. Todas as folhas caem e elas voltam a nascer de novo, depois de um tempo, né, com a mudança da estação. Aqui a gente tem esse exemplo com os ipês, que de novo são o símbolo do Brasil, né, além do pau-brasil. O período da primavera, as folhas, primavera, outono, a gente não tem essas estações definidas aqui, mas as folhas todas caem e depois todas as folhas são renovadas. As auxinas também auxiliam o desenvolvimento de frutos. Então, quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, forma um embrião, as auxinas que estão presentes ali perto da base da flor, elas estimulam o desenvolvimento daquele ovário e aquele ovário ali vai se desenvolver no fruto. Então, por exemplo, a banana, que tem uma quantidade tão absurda de auxinas que ela não precisa nem de fertilização, não precisa nem ter um embrião para que o desenvolvimento do fruto aconteça. Ela é um fruto, como a gente já viu, partenocárpico, e isso acontece por conta desse hormônio que está presente em grande quantidade. E aí existe um gráfico, vou deixar passando esse gráfico aí na minha cara, que é bem importante a gente saber sobre esses fito-hormônios. E o que acontece, né? Existe uma relação aí entre auxinas que fazem o crescimento da raiz e as auxinas que fazem o crescimento do caule. As que fazem o crescimento da raiz, e aí está indicado pela letra A, elas não têm absolutamente nenhuma influência sobre o crescimento do caule ou
o não crescimento desse caule. Porém, a que está representada na letra B, ela tem influência direta na ação da letra A. Ou seja, a letra A faz com que a raiz esteja se desenvolvendo, a raiz desenvolve de boas. E aí, de repente, a alcina, que está representada em B, começa a crescer o caule e, de repente, a taxa, assim que essa alcina entra em ação, a taxa da alcina A, né, a ação da alcina A, cai, e aí a raiz para de se desenvolver. O segundo tipo de fito-hormônio são as giberelinas, que também são responsáveis pelo crescimento da planta. E esse hormônio tem ação direta na quebra da dormência das sementes. Então, assim, as sementes elas ficam lá dormentes, né, de boas, tranquilas, não vão germinar por nada. E aí, dependendo da ação desses hormônios, a semente vai começar a germinar. Então, o mesmo mecanismo que acontece com as alcinas, que, por exemplo, em grande quantidade fazem o desenvolvimento do fruto, enfim, as giberelinas elas têm essa ação com o desenvolvimento das flores e dos frutos. Então, giberelinas e alcinas eles têm funções semelhantes. O próximo tipo de fito-hormônio chama-se citocininas. E esses hormônios também têm função de crescimento vegetal, mas eles desenvolvem especificamente as gemas. As gemas apicais e laterais são estimuladas pela ação desse hormônio. A coisa interessante sobre esse hormônio aqui é que eles e as alcinas são intricados. Assim. Eles têm um efeito antagônico. Se uma tá maior, a outra tá menor. Como assim? Se uma tá em maior quantidade tendo efeito positivo, a outra tá em menor quantidade tendo o efeito ali inibido. Então, se a alcina tá em grande quantidade, nas folhas, por exemplo, ali perto, as citocininas vão estar em menor quantidade. E como a citocinina ela tem a função de desenvolver as gemas, então o crescimento para um pouquinho. Aí é que tá. Por isso que o pessoal que trabalha com planta, a indústria que vende plantas, essa coisa da jardinagem, ou pessoas que gostam mesmo de planta, podam a árvore para que ela cresça. Ou seja, se eu tiro as folhas, eu diminuo a taxa de alcina, portanto, eu aumento a taxa de citocininas e aí as gemas que vão ser estimuladas pelas citocininas vão ser estimuladas. Então, elas vão fazer crescer mais galhos, vai crescer para cima, tanto para o lado, né? Então, tem essa relação aí de intrigamento, briga, treta. Essa relação entre as duas. Intrigamento existe, intrigação, intriga, é intriga, né? Eu matei o português nesse vídeo. Uma coisa importante também sobre a citocinina é que ela impede o envelhecimento. Se ela está instigando ali, né, se ela está influenciando o crescimento das gemas, então ela vai impedir o envelhecimento da planta. Não impedir, mas ela vai diminuir o envelhecimento da planta, a velocidade de envelhecimento. O próximo tipo de hormônio é o ácido abscísico, a gente vai chamar de ABA. E ele também, ele não tem a ver com o crescimento de planta, muito pelo contrário. O ABA, ele vai impedir esse crescimento. Então ele é o hormônio que vai agir como antagônico aí dos três que a gente falou até agora. Além disso, o ABA ele é importante na abertura e fechamento dos estômatos. Então ele vai estar diretamente relacionado com os processos, né, de transpiração, de absorção aí de luz, enfim. Então, assim como eu falei, né, o ABA ele é um hormônio antagônico ao crescimento. Então, ele impede o crescimento, a floração, enfim, das plantas. E então ele tem a ver também com a dormência das sementes. É ele que vai manter a semente dormente ali. Isso é importante, por exemplo, para plantas em regiões áridas. Imagina lá um cacto que está no meio do sertão, que não tem água e tal. Aí ele vai ficar germinando e gastando sua energia, gastando água, gastando o que ele não tem para germinar o tempo todo, para florescer. Não, né? Ele vai gastar muita energia, não tem como fazer isso. Então, ao longo de milhões de anos, esses tipos de plantas foram se adaptando. E hoje a gente vê que esses hormônios, eles mantêm as sementes ali dormentes, para quando tiver água, quando tiver chuva, essas sementes germinam e aí outra planta pode nascer. Próximo hormônio e último é o etileno. E o etileno tem a ver aí com o amadurecimento dos frutos. Ele é um gás
Então, como todo gás, ele se difunde muito mais fácil, né? Ele é produzido por quase todos os órgãos da planta e principalmente é produzido, foi visto, né? Se identificou esse gás exatamente porque ele era produzido ali pelas plantas, pelos frutos que estavam em maturação. Ele pode ser exógeno ou endógeno, ele pode ser aplicado, porque o etileno ele é produto de algumas outras reações, como a combustão. A queima de palha libera etileno, então a gente pode pegar esse gás e aplicar no fruto para ele se desenvolver, para ele ser amadurecido, né, para ele maturar mais rápido. Isso é feito pela indústria, ou esse hormônio pode ser produzido endogenamente, ou seja, pelo próprio organismo, pelo próprio fruto, pela própria planta em questão. Parece que eu estou super despojada, mas é só porque minha perna tá dormindo. O etileno tem a ver, ele responde aí a concentração de gás carbônico e a temperatura. Então, quanto maior a concentração de gás carbônico e quanto menor a temperatura, menor a ação do etileno. Então, assim, o etileno, ele vai amadurecer os frutos. E aí eu vendo fruta, né? Eu sou dona aí da indústria que vende fruta, esse é o meu negócio. E aí eu sei que o etileno, ele vai amadurecer meus frutos, eu vou perder uma porrada de fruta, vai se estragar tudinho e eu não vou vender, enfim. O que é que eu faço? Eu boto essas frutas num lugar onde eu aumento a quantidade de gás carbônico, de dióxido de carbono, e diminuo a temperatura. Aí o etileno não funciona bem e eu faço com que essas plantas não fiquem maduras muito rápido. Então, esse conhecimento é usado e aplicado diretamente na indústria, na galera que vende isso. Outra coisa que induz a produção do etileno é feridas na planta. Como assim? Não sei se na casa de vocês já rolou isso, mas quando a gente compra uma mamão meio verde, mas a gente tá muito afim de comer mamão e enfim, eu quero fazer uma salada de fruta amanhã, mas tá meio verde ainda. A mãe de vocês também faz uns riscos no mamão, tipo, pega a faca e fere mesmo o mamão, faz uns riscos lá na fruta, e aí, no outro dia o mamão tá lá de boas para comer. Exatamente porque as feridas que foram feitas na fruta fazem com que ela amadureça. Então, outra técnica aí utilizada e que tem a ver com a ação do etileno. Então, eu vou deixar para vocês printarem aí uma imagem sobre talvez o ciclo de vida de uma planta, né, do angiosperma, e a relação, né, entre esses hormônios e a ação deles. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre os fito-hormônios e tenham clareado um pouquinho sobre a botânica. E até o próximo vídeo. Tchau!